Ao falarmos do Natal, falamos do nascimento do rei. Não de um rei distante, tirano e inacessível, mas de um rei bondoso e misericordioso. Um rei que se inclinou do seu trono para ver os seus servos. Jesus é o rei que nasceu em humildade, em simplicidade, em uma manjedoura e não em um palácio. Ele veio para servir, não para ser servido. Veio sem coroa, sem cetro, sem capa real. Mas o seu nascimento é o cumprimento de uma promessa universal. Uma promessa feita há séculos, há gerações inteiras. Homens e mulheres passaram tempo esperando pelo rei que nasceria. Jesus Cristo é o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o próprio Deus revelado entre nós para redimir a humanidade. E ele não veio para nos salvar de um poder político, não veio para nos livrar de opressões temporais. Veio para nos libertar do império das trevas, do reinado da morte, do império do pecado. O Messias aguardado desde o princípio, o cumprimento da promessa, o descendente da mulher, reafirmado nos patriarcas, na descendência de Abraão, revelada por meio de Davi e anunciada geração após geração pelos profetas. Todos eles aguardavam o nascimento do rei. Mas até a chegada desse rei, muitos desdobramentos políticos aconteceram na história do povo de Deus. A promessa do Messias atravessou séculos marcados pela ascensão e queda, por liberdade e cativeiro, por esperança e silêncio profético. O mundo passou por transformações políticas e militares, e as guerras redefiniam constantemente as fronteiras e os limites daqueles povos. Reinos passavam a existir e grandes impérios deixavam de existir. Nesse cenário instável, Israel raramente teve soberania. E o povo de Deus sofreu muitos exílios e disputas e foram prisioneiros muitas vezes. Primeiro da Síria e depois da Babilônia, por fim o Império Persa permitiu que eles retornassem do exílio. E então foram dominados pelos gregos com Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre seus generais e a região da Judéia passou a ser dominada pelos Seleucidas. Mas a paz não reinou a partir daí. Esse período culminou na revolta dos Macabeus, que nós temos um grande histórico, e trouxe uma certa autonomia dos judeus disputada ali entre os vários poderes políticos internos. Mas diante de tantas disputas, os próprios líderes judeus buscaram apoio em Roma para restabelecer a sua autonomia. E isso custou, porque Roma anexou a província da Judéia como parte de seu império. E a partir daí, Israel deixou de ser um reino autônomo e passou a ser uma província do grande Império Romano. Esse é o período que nós temos como silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. E é nesse contexto que surge Herodes, conhecido como Herodes o Grande, o primeiro Herodes da Bíblia. Ele era o rei da Judéia, porém ele não era judeu, ele era idumeu e governava a região como um rei cliente, um fantoche de Roma ali, usado simplesmente para manter uma autonomia no lugar, mas ele não tinha linhagem davídica, ele não tinha poder político sobre aquele povo de fato. Quem mandava e quem tinha a última palavra era César. Pouco antes do nascimento de Cristo, politicamente o mundo vivia o auge do Império Romano. Roma dominava um território gigante, desde a Britânia, no extremo ocidental, até o Oriente Médio, passando pelo norte da África e todo o Mediterrâneo. Pela primeira vez, o mundo conhecido estava sob uma mesma administração, uma mesma autoridade imperial e um mesmo sistema político relativamente unificado. Esse período ficou conhecido como a Pax Romana, o tempo de paz romana, sustentado pelo poderio político e militar de Roma, que com punho de ferro governava toda a região da Europa e todos os seus arredores. Essa paz ela garantiu uma certa estabilidade, a circulação de pessoas, a comunicação entre elas, um mesmo sistema de comércio, rotas comerciais foram estabelecidas nas tantas estradas que Roma construiu, em seus tantos portos que conectavam todo o mundo. E isso permitia que as mensagens circulassem de maneira mais fácil entre os diferentes povos, um fator que seria determinante depois para a divulgação do Evangelho. Do ponto de vista cronológico, é importante nós estabelecermos uma coisa. O nosso calendário ele segue o nascimento de Jesus, porém ele foi instituído somente no século XVI. Esse é o calendário gregoriano que nós temos. Portanto, a data que nós temos hoje como ano zero, ela é uma data aproximada. Nós não temos os dados exatos, mas comparando ali tanto os governantes que estavam em Roma, que são descritos nos evangelhos,
e o apogeu do reinado de Herodes, nós temos ali essa data aproximada para o nascimento de Jesus, algo entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Herodes morre pouco tempo depois do nascimento de Cristo, mas não sem antes ordenar a perseguição das crianças ali em Belém. Ele tenta eliminar o rei dos judeus de todas as formas, mas não consegue. E após a sua morte, o seu reino fica dividido entre seus filhos fracos, instáveis, que vivem brigando entre si, e isso trouxe muita instabilidade política para aquela região. Esse é o mesmo período do apogeu de Augusto César, o primeiro imperador absoluto de Roma a conseguir alcançar esse título de Augusto, que era uma figura quase divina, um imperador que se intitulava, portanto, um portador de uma paz mundial, o rei que governava o mundo porque ele sustentava pela força de Roma, através do seu cetro, através do seu poderio militar, ele sustentava a paz do mundo porque o mundo pertencia a Roma. Augusto tinha sobre si poder político e religioso e sustentava tudo isso com seus grandes exércitos. Mas enquanto ele governava de dentro de seu palácio, na manjedoura nascia o verdadeiro rei, sem exércitos, sem trono. O Senhor é Deus sobre a história. E ele conduz a história e ele faz tudo convergir. Ele preparou o cenário exato para que o rei viesse ao mundo, que viria para ser um rei que não oprimiria os homens, um reino que não seria marcado pela tirania ou pela corrupção, como era no mundo daquela época, mas por justiça, misericórdia e redenção. Um reino que não é desse mundo, embora comece a agir nesse mundo. Que não oprime, mas convida, porque o Salvador é o rei que estende as mãos do seu trono para levantar os seus súditos caídos. Ele acolhe os quebrados, perdoa suas dívidas, ele restaura os que estão prostrados. Aquela manjedoura simples abrigava o maior mistério do universo, o Deus encarnado, o Deus prometido, o Deus que foi tão aguardado ao longo das gerações. Jesus, ele veio para vencer, não os impérios humanos, não pela espada, mas o império das trevas. Ele veio para resgatar-nos do domínio do pecado e da morte, nos transportar para o seu reino de luz. E todas as promessas messiânicas se cumprem nele. O Antigo Testamento ele vai narrar o início dessa promessa, mas ele não vai narrar o fracasso de um povo como muitas vezes imaginamos. O Antigo Testamento não é uma história provisória de como o povo de Deus se afastou dele, mas é a narrativa de uma promessa, de como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Adão, porque desde o princípio Deus já estava prometendo a vinda do Messias. É logo em Gênesis, depois da queda, que vemos Deus prometer a descendência da mulher, que surgiria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, o plano ele já estava estabelecido desde o princípio. Mas o plano ele é mais antigo que isso, porque Pedro vai dizer que ele é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E Paulo diz que ele subsistia em forma de Deus, mas não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Portanto, ele já era preexistente, ele existia com Deus e ele era Deus. E ele não deixa de ser Deus, mas ele resume a divindade a um corpo humano. 100% homem, 100% Deus. Sem pecado, mas suscetível ao pecado. Tanto que ele foi tentado, mas em tudo ele resistiu, em tudo ele perseverou e em tudo ele venceu. Ele foi perseguido enquanto ainda era criança, viveu como estrangeiro no Egito, cresceu em Nazaré, numa vila simples, trabalhou como um carpinteiro comum, escolheu discípulos improváveis, viveu entre os humildes. Simeão, quando o viu no templo, declarou que ele seria a luz para os gentios. Maria cantou que Deus exaltara os humildes. E o próprio Cristo afirmou que o reino é revelado aos simples. Assim foi instaurado o reino da graça, o reino daqueles que nada têm a oferecer, dos que foram salvos não por mérito, mas por amor. O nascimento de Cristo é a convergência da história da redenção, uma história que começa no Éden e caminha ao longo das eras até o fim, porque o mesmo rei voltará. Não mais como um bebê em uma manjedoura, não mais como um servo sofredor, mas como um rei glorioso, com justiça, poder e glória, e o seu reino jamais terá fim.